Olá pessoal, e aí, curiosos sobre o nosso primeiro vídeo? Eu quero começar essa conversa formando com vocês uma imagem sobre essa grande viagem que a gente faz do nascimento até a morte. E aí eu vou pegar emprestado um ditado chinês que diz o seguinte, que a gente tem 20 anos para aprender. Depois ele diz, vamos colocar aqui primeiro do 0 aos 21. Depois ele diz que a gente tem 20 anos para lutar. Vamos colocar lutar dos 21 até os 42. E depois eles dizem que a gente tem mais 20 anos para tornar-se sábio. O que tem aí pra gente? 20 anos para aprender, 0 a 21. É a nossa fase da educação receptiva, que a gente recebe do mundo. A gente apreende do mundo tudo que a gente vai levar para a vida. Fase de lutar, aquela fase da gente cair, levantar, ir pro trabalho, dar certo, não dar certo, casar, separar, montar um negócio. É a fase da gente lutar, pegar aquela mochila que a gente recebeu aqui e ver o que serve e o que não serve, tirar fora, colocar coisa nova. É a fase da autoeducação. E depois, por fim, a fase do tornar-se sábio. Poxa, já vivi bastante coisa, olha onde eu cheguei, né? Agora é momento de eu andar com as minhas próprias pernas, ter na minha mochila a bagagem que agora é minha, tirar aquilo que eu preciso tirar do passado e caminhar com coerência com aquilo que tem a ver comigo. Mas não é só isso, não. Esse caminho que a gente vai olhar, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, eu vou fechar aqui com 63, a gente vai olhar sobre 3 aspectos que a gente comentou hoje. O aspecto físico. Vamos primeiro olhar aqui o aspecto físico. A gente, no amadurecimento físico, do 0 aos 21 é só crescimento. Dos 21 aos 42, o que será que acontece? A gente cresce ainda? Cresce. Cresce para os lados. Aquele torresminho, aquela cerveja, academia que a gente não vai. Tudo isso ajuda a gente a formar essa parte física. E depois dos 42, o que acontece? Gente, ladeira abaixo. Você pode tentar resistir, segurar, mas é ladeira abaixo. Essa é a nossa curva do amadurecimento do nosso físico. A gente falou em amadurecimento emocional. Como é que vocês acham que essa curva anda? Na verdade, ela acompanha esse físico, né? Ela vai seguindo, a gente vai crescendo, amadurecendo, conhecendo pessoas, se relacionando. E essa curva vai mais ou menos até os 30 e poucos anos. E aí, depois desses 30 e poucos anos, o que acontece com ela? Agora que é a questão. Ela pode subir, pode permanecer e pode acompanhar o declínio físico. Vai depender das escolhas que eu faço, do ser, do ter. Vai depender de como eu lido com as minhas crises, de como eu faço as minhas lutas internas e externas. Pode acompanhar esse declínio e o amadurecimento psicológico levar você para baixo. Pode manter você estabilizar num ponto, em um lugar que você não cresce. E pode crescer e te trazer muito aprendizado e para quem você convive. E a última curva que eu quero falar é a curva do amadurecimento espiritual. Tem a ver com religião? Tem, mas também não tem. Porque, na verdade, tem a ver com a conexão que a gente tem com algo maior. A gente nasce muito conectado e aí, à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai ficando mais material, material. Tem gente que essa barriga vem aqui embaixo. Mas essa curva, ela tem uma sabedoria. Ela cresce, ela sobe, nem que seja naquele seu último suspiro, que você olha para as pessoas que você machucou, para as pessoas que você não conectou e diz perdão e fecha os olhos, nem que seja nesse momento, esse amadurecimento acontece. A gente chama então esse amadurecimento de espiritual. E esse outro, então, a gente falou que é o psicológico. Nessas 3 curvas, a gente recebe influência do passado e do futuro. Na curva do físico, o que a gente recebe do passado é a nossa hereditariedade. A gente é filho de nordestino, a gente é filho de japonês, a gente é filho de negro, africano, e a gente traz essas características no nosso físico. Do futuro, a vida traz os obstáculos, as doenças, os acidentes, que às vezes transformam uma pessoa fisicamente. Quando a gente fala aqui desse amadurecimento emocional, psicológico, a gente recebe da vida a educação.
A gente recebe a visão dos pais, a cultura, da onde a gente vive, e a gente leva isso para o mundo. Do futuro, a vida é tão grata que ela traz pra gente os encontros, os casamentos, os chefes, as pessoas que cruzam o nosso caminho. Na curva espiritual, a gente recebe da vida a vocação, os dons e os talentos. E o futuro convida a gente, chama a gente para a nossa vocação, para o nosso propósito. Bom, vamos parar por aqui, porque o tempo é curto, esse é o primeiro vídeo, amanhã a gente continua, espero vocês.